aqui com vocês. Na aula passada, nós vimos Jesus entrando no templo, quebrando as coisas lá. Obrigado. E nós vamos dar sequência. Jesus, então, ele, assim que acabou lá... Opa, pera um pouquinho. Tá com um probleminha aqui, deixa eu ver. Foi. O cara aperta o botão do lado errado, vai para frente e volta, né? É o defeito do condutor da peça aqui. Oxe, ajuda aí, mano. É legal que essa parte que depois a gente edita, mas tá ao vivo aqui. Rapaz, amados, um prazer estar aqui com vocês, um prazer mesmo, sabe? Estar aqui, falar sobre Jesus Cristo é imensurável. Quando a gente está preparando as aulas, você entra nas histórias, você chora, ri, só aprende. E nós vamos aprender um pouco mais hoje. Quero que você entenda que no Evangelho de João, no capítulo 3, esse capítulo, um dos capítulos mais importantes, no que se refere ao cristianismo. Sequência, então, naquele evento, né, de que Jesus acaba lá limpando o templo, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 3, nós falamos semana passada, no último aula, sobre os fariseus, saduceus, né? Os fariseus eram mais tradicionais. Nós vamos rever isso dentro desse contexto. E a minha Bíblia diz o seguinte, capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. É importante isso, hein? A Bíblia vai destacar isso. E ele veio a Jesus à noite. E aí, não é uma mensagem, mas não tem como você não pensar em você, né? Se desfazendo de toda a sua autoridade sobre a sua vida, se desfazendo de tudo que você acha que é correto e recorrendo à noite aos pés de Jesus. Jesus, vem cá. Vamos conversar? E esse homem, né, autoridade das Escrituras, ou seja, ele é uma autoridade lá, ele conhecia as Escrituras. A ideia do farisaísmo, nós comentamos que esse grupo fariseus era um grupo que conhecia muito a palavra, é um grupo que comandava literalmente, né, o ensino das Escrituras. E um outro grupo que surgiu naqueles 400 anos, que foram saduceus, que era um grupo que teve a influência dos gregos. Aí nós falamos exatamente isso, que os gregos, eles estavam tentando se infiltrar na cultura dos gregos. Chegou o craque aqui. Quem veio dirigindo aí, só para constar? Ele? Então já está bom o joelho. E aí a ideia, João capítulo 3, tá? E aí a ideia dos fariseus é isso, um grupo de religiosos zelosos pela Escritura. Apesar que durante um tempo eles foram colocando muita cultura deles. Mas assim, eles zelavam pela Escritura. E os saduceus, que era um grupo religioso onde tinha os gregos infiltrados, eles falavam, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Mas tinha esse grupo forte. E esse homem chamado Nicodemos, né, autoridade na Escritura, ele vai buscar Jesus Cristo. E é muito importante, nesse encontro, é fantástico, sabe? Eu estava pensando assim, é o encontro da lei com Jesus. É um representante da Escritura, da lei, sabia tudo, com quem veio a lei personificada. Jesus, ele não veio mudar a lei. Ele veio ser o exemplo de vida, cumprindo as Escrituras. E aí, ele vai nos ensinar. Nós estamos no início ainda. E começa um diálogo fantástico de alguém que está com o coração aberto. Ele fala, mestre, sabemos, quer dizer, eu tenho conversado com meus amigos lá, fariseus. Sabemos, tá bom? Só que nem todos têm coragem. Nós sabemos, sabe? Sabemos que ensinas da parte de Deus, ele fala. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estivesse com eles. Então, existia um grupo que chegou a esse consenso. Pô, ele é de Deus. Ele é de Deus, não é possível. Ele é de Deus. E aí, naquela
conversa com Jesus Cristo, ele fala o seguinte, ó, nós sabemos, nós sentimos. E é algo importante para mim e para você. Nós temos que se aproximar de Jesus, observar o que Ele está fazendo na minha, na sua vida, para entender o seguinte, nós temos que sentir Jesus operando, né, em nossas vidas, e nós temos que saber, ter essa certeza de que Ele está no comando. E hoje eu trago essa mensagem para você. Você vai sair daqui hoje para casa, dando na sequência mais tarde, de que Jesus, Ele está com você. E nós precisamos ter essa certeza, sabe? Por que vem as lutas? O que vamos fazer? O que nós vamos fazer? Mas, Ele fala assim, ó, nós sabemos, tá? Nós sabemos. E são pessoas que buscavam a lei, pessoas que sabem de ponta a ponta as Escrituras e até Malaquias. Bom, aí Jesus começa um diálogo importante que nós temos dificuldade de entender, mas que hoje nós vamos abrir um leque aí. Aí Jesus falou o seguinte, vou te falar a verdade, apesar que é uma redundância, né? Jesus fala assim, digo a verdade, é uma redundância, né? Fala assim, Nicodemos, vou te falar a verdade. Em verdade, uma expressão, né? Ninguém, olha que lindo essa declaração. Ninguém pode ver o reino de Deus senão... E aí nós temos escutado essa frase desde o início da nossa conversão. Nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. E parece que a gente está em gestação ainda, né? A cada situação parece que é um mês de gravidez. Opa, que mês você está? Eu já estou no 30º ano de gravidez. A gente não nasce. Não é? Parece a orelha. Essa orelha parece Jesus. Nariz, quer dizer, então assim, a gente não nasce. A gente não nasce porque quando a gente escuta isso, parece que está faltando alguma coisa. Não está faltando alguma coisa? Você sente que está precisando melhorar alguma coisa, não é? É necessário que você nasça de novo. Você fala, é mesmo, hein? Mas qual parte tem que nascer de novo? Mas vamos continuar. E aí, sem a ressurreição, o que Jesus está falando, assim, é gostoso você mostrar isto, porque nós já estudamos, conhecemos a história, o próprio João, que está escrevendo isso, ele vai dar alguns spoilers no final, assim, olha, com Cristo, não tem o que comemorar, porque nós estamos pegando uma sequência da Páscoa, que Jesus, você tem que entender isso, que no capítulo 2 nós estudamos, Jesus vai lá, quebra todo o templo, acontece aquele alvoroço, manda todo mundo embora, e ele fala que é uma casa de oração, e na sequência, o Nicodemos vai lá falar com ele. É como se eles falassem o seguinte, Nicodemos, se você não nascer de novo, quer dizer, olha, eu vou ressuscitar. Se você não nascer comigo, você não vai ficar livre. E Jesus me chamou para ter uma vida de liberdade. E nós vamos ter que entender que liberdade não é você fazer o que você quer. É você conseguir não fazer o que você deseja e continuar sendo feliz. Nós vamos entender isso. Então você tem que nascer de novo. Bom, e aí, literalmente, por que colocou aqui? Coloquei de novo aqui? Olha lá. Aí, desculpa, volta. Pulei um. Pulei o 4. Mas o Nicodemos fala assim, Cícero, pulou o 4? Vou ler o 4 para vocês. E ele fala assim, mas mestre, como é que nós podemos nascer de novo sem Deus já velho? Por acaso eu vou poder voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus foi educado, ignorante. Ele foi educado, Jesus. Ele falou, olha como foi gentil, Jesus. Né? Ele fala assim, Nicodemos, o seguinte, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do... Nascer da água e do Espírito. O que Jesus está falando? Né? E aí, nós temos que entender isso. Que nascer da água, nós sabemos que é o batismo do Espírito Santo, que é o batismo, né, de arrependimento. E nascer do Espírito é você começar a viver conduzido pelo Espírito Santo. Tá tudo bem? Quer uma pergunta aí, pai?
Está ao vivo aqui a pergunta, Vânia? Não, né? Os irmãos conversando ali do... Não, pergunta aí, de repente eu penso que está com alguma coisa. O Fabinho já chegou para comandar aí. Aí é o seguinte, olha, na verdade, o que Jesus está falando, e nós temos que entender isso, e Deus mostrou 2 capítulos que nós vamos ler juntos, que nós precisamos entender o que Ele está falando com nascer de novo. E é por isso que quando a gente escuta assim, você tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, você fala, é para mim, é para mim. Por quê? Porque tem alguma coisa ainda do velho homem que ainda está aí, não deixa o novo homem se manifestar. E aí parece que estou piorando ainda, velho homem, novo homem, parece um bando de louco falando, né? Nascer de novo. É, conversa. É. E sabe, irmão, mas sabe, Fábio, o seguinte, Juliano, aquela ideia de que a gente está assim, e tem 2 caminhos, uma bifurcação, mas eu estou errado ali. A gente não está na bifurcação. Hoje a gente está andando na calçada, imagina uma estrada, vai. Uma calçada de mão única, não tem como voltar. Você está de mão única. Só que é o seguinte, ou você está ali, entre aspas, neutro, mas a neutralidade vai te jogar para o lado esquerdo. Porque sem Jesus, sem reino. Ou você vai pular o muro. Ou você vai, quer saber? Eu não acredito mesmo não. Estou aqui só de migué. Mais ou menos assim. E nós temos que entender isso. Aí Jesus começa, parece complicar. Parece que complicou mais ainda. Ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas como é que eu posso nascer de novo? Com 57 anos, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? A dona Luzia vai ter um infarto. Aí fala, não é isso não, Cícero, você é burro. Ele não vai falar isso, né? E nem a gente gosta de falar isso. Não existe pessoas assim. É uma expressão que a gente usa assim, mas não existe. E aí, é que cada um tem o seu ritmo para entender. Aí ele fala, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Piorou. Como é que você vai nascer da água? Literalmente, hein? Para você pensar literalmente como está escrito. Como é que você vai nascer da água? Não, tudo bem. E do Espírito? Do Espírito? Como? Piorou a situação. E hoje, nós que conhecemos, que buscamos, né, que buscamos a Jesus muito mais tempo, né, do que pessoas que nem conhecem ainda, você sabe que ele está falando o seguinte, vai ter um momento que você vai ter que chegar publicamente e dar o seu testemunho, né, ó, que mundo, reúne as famílias, convida, olha, estou submergindo, tá? Esse aqui, ó, esquece. Ó, a partir de agora, eu sou um novo ser. Esse que ressurgiu, que emergiu das águas, agora eu vou caminhar. E o meu referencial vai ser Jesus Cristo. E aí nós vamos ter que ser conduzidos pelo Espírito. Mas vamos continuar. Ele fala o seguinte, olha, deixa eu tentar explicar aí, Nicodemos. É um papo aqui de doutor da lei. Os leigos não vão entender nosso papo aqui. Lá em 2022, não está lendo esse texto, lá na igreja do Bom Retiro vai ter dúvida. Mas aqui é nós. Estamos juntos. Ele fala, ô Nico, o que nasce da carne é carne. Tá, entendi. Mas o que nasce do espírito é espírito. É como se ele estivesse falando assim, ó, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito, não dá para ver essa cena. É como aquela conversa do Pedro com Jesus. Pedro, né? Que Jesus pergunta lá, quem os homens dizem que eu sou, né? Aí os pessoas, um fala que é Jeremias, um Batista, Elias, estão dizendo um profeta aí, vários profetas surgiram, tá? Mas tá legal, mas e vocês? Para quem eu sou para vocês? E aquele silêncio todo é o Pedrão. Ele pensa, vou brincar um pouquinho, curou minha sogra, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdade, tá lá. Mas assim, ele não faz essa brincadeira, mas ele vê, ele analisa como o Nicodemos fala. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação de Deus em consonância com o Espírito, com o entendimento dele. Aí Jesus fala, Pedro, olha, você é um cara bem-aventurado, porque Deus revelou o seu coração, e você entendeu a revelação de Deus, e você não teve vergonha de falar. Pois eu digo que você vai ser um líder.
que tu és pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Não dá para ver a cena. Jesus falando, pois eu digo que você é uma pedrinha. Tem a palavra, ó, você vai ser um líder. Ele foi. Mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Tanto que o apóstolo Pedro, quando ele está escrevendo uma das cartas, ele fala, olha, a pedra angular, filho, é Jesus Cristo, hein? Deixa eu consertar aquela fala lá. Bom, e aí ele fala o seguinte, que se você não se surpreenda, que eu te digo, é necessário que você nasça de novo, olha só, ele fala. Bom, ele fala, o vento sopra onde quer. Vai complicar mais ainda essa fala. Parece um diálogo, é como está na escola às vezes, você está ali, o professor está explicando trigonometria. Aí o aluno está lá, o que esse cara está falando? Mais ou menos assim. Às vezes matéria que você está na escola, né? Então, olha esse papo. Aí Jesus veio piorar. Fala assim, olha, o vento, vou te dar um exemplo, Nicodemos. Olha, é papo de professor, de mestre ali. Hein? Fala assim, ó, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, não é para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aí Nicodemos, como pode ser isso? Entendeu? Não é tão simples. Né? Não é tão simples de entender, sabia? Nós achamos que entendemos que cada um tem isso, mas não dá, cada um tem sua história, tem seu ritmo. E aí, ó, nós temos que ouvir e obedecer. Quando você começar a ouvir mais a Deus, obedecer, você vai ser conduzido pelo Espírito. Tá vindo Jesus está falando só, não vai, corre, senta. Você escuta uma voz no seu coração. É que você é um pouco teimoso, às vezes você quer fazer, mas Deus está falando, para. Eu tenho aprendido muito isso. Entrou hoje, por exemplo, também para cá, e aí tem um cruzamento, onde a direita tem que ficar livre para os carros que querem fazer a conversão para a direita, assim. E aí eu estou vindo assim, o carro parou, quer dizer, ele não ia para frente, mas a lógica é deixar o espaço para quem quer conduzir. E ele parou ali, que eu falei, quer saber? Não vou buzinar, não vou. Aí eu esperei mais um minuto e saí. Eu tenho aprendido essas coisas, né? Buzina, eu falei, calma. E nem ele sabe que Deus pediu para ele parar ali, nesse sentido. Então tem que ficar atento a essas coisas, tá? Tem que ouvir e obedecer. Bom, aí disse Jesus, você é mestre, cara, em Israel, e não entende essas coisas. Quer dizer, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Quer dizer, você leu toda a Bíblia, você é fariseu. E você não está entendendo o lado espiritual das Escrituras. É isso que Jesus está falando para ele, você é mestre, você não está entendendo o mover do Espírito nas Escrituras. É só olho por olho, dente por dente. Asseguro que nós falamos, Jesus está falando, asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está falando do nosso. Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele assume ali, olha, eu sou 100% homem, mas eu sou agora 100% Deus. E aí ele continua assim, eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu até aquele momento, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E aí, não vou entrar no mérito da ciência, e Jesus falou assim, ninguém subiu ao céu. Pensa, até aquele momento, Jesus não tinha ido lá ainda no Hades, levar as almas lá para debaixo do altar. Mas aí, Jesus continua. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, ele tenta ser mais didático ainda, hein? Vai complicar mais. Porque o judeu, quando pensa em imagem, Tadeu, deixa eu tentar melhorar. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida. Que serpente, que deserto. Ele conhecia a história. Lá em Números, quando eu lembro, o pessoal ficou lá uns 2 anos e meio, lá no Sinai, depois que sai do Egito. Eles são levados para debaixo ali, para
ter uma convivência entre eles, sem o povo egito, lá só com a presença de Deus. Eles ficam uns 2 anos e meio ali, que é o livro de Levíticos. E aí eles, opa, numera aí, conta, vamos embora, vamos caminhar. E aí naquela caminhada, rumo a Nova Jerusalém, tem um momento lá que começou a murmuração, só murmuração, só murmuração. E Deus pede, manda uma serpente do deserto lá, começar a picar todo mundo, morre muita gente. Aí o povo vai chorar, Moisés, o que a gente fala? Aí Deus fala, Moisés, olha, Deus fala, Moisés, faz uma serpente de bronze aí, e levanta a serpente. Fazer um teste com esse povo judeu aí. Aquele que for picado pela serpente, e acreditar que se olhar para a serpente de bronze, né, vai ser curado, será. Aí piorou mais ainda, porque era fariseu. Você entende como às vezes o que nós aprendemos realmente não é o que Deus quer que você tenha entendido? Tem lições que você entende, entendi, 6, tirei 6, passou. Nota é 10, filho. A média é 10, subiu. Hoje a média é 6. Fala paralelepípedo, passou. Vamos embora, próximo. É ou não é? Vamos sério. Então a gente tirou 6 na Bíblia e está feliz. Olha só esse cara. Deus falando com ele, dando exemplos, e ele ficou pensando. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, Nicodemos, fique esperto, olha para a cruz. Que cruz? Não dá para entender. Não tinha nível para entender. Aí ele vai tentar amenizar Jesus. Calma, Nico. Deixa eu falar uma coisa, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira. E ama o mundo ainda. Mas ele amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aí Nicodemos, essa eu entendi. Mais ou menos. Jesus, ele veio com Nicodemos o seguinte, olha para mim, me acompanha. Eu vou ser um exemplo de amor. E a vida de Jesus tem que ser seguida, tem que ser conhecida e tem que ser praticada para ser cristão. Nós temos que aprender. E ele fala assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não pelo contrário, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por isso que ele vai falar, vem a mim, né? Sem mim você não pode chegar a Deus. Está escrito isso. Ele vai falar, bom, enfim, é o seguinte, quem nele crê, não fica discutindo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai, quem não vai. O Evangelho de João fala, quem nele crê, não é? Mas quem não crê, o que você vai discutir? Fala. Qual parte desse versículo tem discussão? Não tem. Não tem. Já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quer dizer, não há discussão. Não há. Há uma seriedade aí do cristianismo. Não é para ficar discutindo. Você crê? Creio. Eu também creio. Vamos embora, segue o jogo. Vamos demonstrar a nossa fé através de atitudes. Não é verdade isso? Vamos embora, nós temos que aprender. E cada domingo você aprende uma coisa nova. Quando você pensa que está tudo certo, acontece mais uma coisa, você fala, aprendi mais uma. Não é verdade? Você vai ver. E a vida é assim. Bom, e qual é o julgamento? Que está condenado? O julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais e não porque as suas obras eram. É natural que o homem que ainda não decidiu, é que o homem se o homem não colocar a vida dele nas mãos de Jesus, assim, Jesus, me ajuda a caminhar. Tem um louvor assim, né? Me ajuda a melhorar. Sozinho, eu não sei mais. Sou humano,
Me ajude a... Está lá. Se você não colocar, a nossa tendência é, bom, eu só vou para lá porque eu consigo dar um passo. Eu só vou para lá porque eu consigo dar um passo. Nós retardamos um pouquinho o processo, porque nós acreditamos mais em nós do que em Deus, né? E aí Jesus está falando, olha, nós temos que, quanto mais você vai praticando o bem, não importando a quem, você está próximo da luz. Quanto mais você deixa de praticar o bem, aí tem um monte de coisa aí que nós vamos nos orientar, você está próximo das trevas. E pelos frutos você vai ser conhecido, Jesus vai falar. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam, e vai se manifestar, não tem jeito. Existe uma distância entre o homem e Deus e Jesus, mas eu tenho que acelerar um pouquinho. Mas quem pratica a verdade, vem para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de... É muito importante você entender isso, que você, por si só, você não faz nada de bom. Se você está fazendo alguma coisa de bem, não importando a quem, é um sinal de que Jesus está operando na sua vida, sabia? Isso é importante, porque você que pratica, olha só, mas aquele que pratica a verdade, a vida de Jesus Cristo, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras que você está fazendo são realizadas por intermédio de Deus. Te usa para fazer boas obras. E isso às vezes não fica claro, e nossos irmãos vão escrever. Bom, o que significa nascer de novo? Nós não vamos esmiuçar, mas o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, nós temos que ler com calma isso. Ele fala assim, olha, ele não está falando nascer de novo? Aí você conheceu Jesus, você foi batizado, né, foi batizado nas águas, aí começa uma vida. Aí o apóstolo Paulo vai falar assim, uma das cartas, irmãos, ei, irmãos, vem aqui, ele fala, vocês foram chamados para liberdade. E a liberdade não é você poder fazer o que você quiser, lá em casa, quem manda sou eu. Não é isso. O apóstolo Paulo falou, caramba, eu quero fazer algumas coisas, não faço, e aquelas coisas que eu não quero, isso eu faço. Quer dizer, ele aprendeu a glorificar a Deus em todas as situações que ele passou, e você tem que entender que você realmente está livre quando você consegue fazer as coisas que você deixa de fazer as coisas que você gostaria de fazer, e não atrapalha a sua vida, a sua dinâmica da vida. Que, aliás, eu quero falar com você mais tarde sobre isso, sobre a dinâmica da vida. E aí, Paulo falou, vem cá, só para a gente ler, é autoexplicativo, hein? Entre nós aqui é autoexplicativo, o que nós vamos ler. Ele fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, certo? Ei, cheguei! Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da... Ao contrário. Sirvam uns aos outros mediante o... Toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como? Partindo do pressuposto que você está amando a Deus acima de todas as coisas. Senão você não consegue, porque é pelo intermédio de você que as coisas serão praticadas. Aí continua assim. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Viu, cobrinhas? Fala, Deus. Não era. Não é com você não, viu? É com a igreja de Galácia. Os Gálatas. Aqui não. Aqui você torce para que tudo dê certo com o outro, ser feliz, não é isto? Não é com a gente não, hein? É para a igreja do século I.
E aí o Paulo fala assim, ei, por isso eu digo, vivam pelo... E de modo nenhum satisfarão os desejos da... Aí você fala, o que é viver? Ele vai explicar. Você não vai ter mais. Você vai saber se você está praticando as boas obras ou não. Porque ele fala assim, sabe por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Você está livre. Você quer fazer alguma coisa, você não faz. Por quê? Porque a prioridade é, mas se eu fizer isso, eu vou estar honrando a Deus. É isso que eu estou falando. Tá, eu decidi fazer isso, tá legal. Você está indo fazer. Deus seja glorificado. Vamos lá, e faz. É isso que vai acontecer no final. E continua, olha, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quer dizer o seguinte, olha, se você estiver na presença de Deus, sendo direcionado por Deus, sendo conduzido por Deus, e você está fazendo as coisas de boa vontade, de coração, não se preocupe. As pessoas não vão ter como te acusar. Do que te acusar? Não se preocupe com o que está escrito na Bíblia. Não se preocupe com os 10 mandamentos. Não se preocupe com a lei. A lei, ela só vai ser citada, doutora, diante de uma penalidade. Olha, no artigo tal, está escrito. É isto. Mas se você anda pelo Espírito, não se preocupe com o que está escrito na lei. E aí ele fala, por quê? Vou te explicar uma coisa. Porque é o seguinte, porque como que você vai saber se você está na carne? Não é isso. Ele fala assim, olha, porque as obras da carne são essas aqui, ó. Elas são manifestadas assim, através do homem. Imoralidade sexual. Não, eu estou fora dessa. Imoralidade sexual. Estuda. Impureza. Aí já pega metade de nós. Estou falando sério. E algumas está lascívia. Vê se algumas está lascívia, ao invés de impureza. Libertinagem. Idolatria. Estão fora. Uma imagem? Estou fora. É. Mas nem saber deixar de fazer, adorar a Deus nesse sentido. Outra coisa, feitiçaria. Eu estou fora. Você é para os macumbeiros. Estou fora. Ódio. Mais ou menos. Vou pegar mais leve. Discórdia. Ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Facções. Grupinhos. Inveja. Embriaguez. Pode beber? Pode. Manifesta os desejos da carne. Pode beber? Pode, não pode? Pode ter ciúmes? Pode. Pode ter inveja? Pode. É normal do ser humano. Pode beber? Pode. Ué, é normal. A carne quer. E em cada gole, ao invés de ser aquele vicetinho, isso aqui é pro santo. Joga um pouquinho, né? Agora não, agora tudo pro Espírito Santo. Você só não deu um pouquinho do santo. Que é a linguagem de quem não tem a certeza de que o Espírito Santo habita dentro. No templo, que nós já falamos isso. Nossa mente, em primeiro lugar, o que você vê é o pátio do templo. Dali do pátio, muito pode entrar para visitação. O sacerdote, depois você não pode entrar para literalmente dar um enter e ficar na sua memória. A inveja, embriaguez, orgias.
e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o... E algumas pessoas acham que, peraí, então, e se eu praticar só... Olha só, hein, porque o cara é tão... Parece que tem que explicar. Basta apenas uma dessa, tá? Não todas. E o apóstolo Paulo vai falar em outra carta isso, vai melhorar ainda a dicção. Aí fala, então cuidado, isso aqui é um sinal de alerta. Porque às vezes você acaba ouvindo algumas coisas e você não passa uma peneira. Aí vamos supor, já falei isso, que alguém falou mal do Jordano para mim, e aí eu crio uma imagem dele. Eu nem ouvi a outra parte. E aí ele vai falar comigo, e tá preparando, é traíra, já sei que ele é traíra, eu estou esperando uma facada. Vamos lá, não é isso? Ninguém mais chega para mim e faz essas coisas. Porque eu teve uma época que comecei a chegar, eu coloquei irmã com irmã, hora que os dois, vem cá, resolve, vamos sair, comecei a colocar irmãos para junto. Conversa aí. Isso aí. Resolve nesse sentido, vai melhorar. E aí ele fala o seguinte, olha, não adianta. Mas o fruto do Espírito, eu quero que você entenda esse versículo, mas o fruto do que habita em você, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, que crê que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, está dentro de você, lutando, tentando te ajudar, até com os gemidos inexprimíveis, eu não sei o que orar, só ajoelha aí, miserável, deixa que eu oro por você, o Espírito Santo fala. Em línguas, ele te ensina. Mas assim, eu não sei o que falar, nesse sentido, tem que aprender. Sabe por quê? Porque você tem que fazer tudo com amor. Não é transparecer que está fazendo com amor. É fazer com amor, com prazer, com alegria. Tudo que você faz transmite paz. Você tem paciência, apesar que às vezes esgota a paciência, né? Não é isso? Parece que não está sem paciência, não é? Tem situações no dia a dia, parece que o diabo 10 lá, vai atazanar aquele cara aquele dia. Aí está lá. Aí tudo bem, você é ser humano. Mas puxa um louvor. Então, olha só, dentro de você, o Espírito Santo está lá, olha, deixa eu produzir, através da sua vida, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu parei tudo no slide, né? Você viu que a desgraça do fruto da carne foram uns 2 ou 3 slides, não é isso? Então, quando você sentir que você... eu sou um cara fiel. Quando é que você prova a fidelidade? É na ausência da pessoa. Não é verdade? Que é ser uma pessoa íntegra. É quando as pessoas não estão vendo, só você que está ali. Outra coisa, paz, paciência. Você é conduzido para ser o elo de paz onde você estiver. Você tem que se cortar. Nós temos que aprender. E contra essas coisas, não há lei, nada. Você está sendo processado porque você está feliz. Lá no... Está sendo processado porque está sendo bom. Tem alguma coisa errada. É assim a humanidade. Basta você fazer alguma coisa diferente do que a maioria faz, e você vai ser... Por quê? Está querendo o quê? Fala, para mim é natural isso. Mas enfim, aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, os que pertencem a Cristo, crucificaram com as suas e os seus, então você está livre. Vem o desejo, vem a vontade, mas você em Cristo Jesus se livrou desse poder, desse desejo, do poder que dominava você, e agora você se sente bem. Continua jogando sua bolinha, continua feliz. E muitos de vocês vão entender algumas coisas. Aí o Paulo, lá em Colossenses, vai dizer o seguinte, amados, vou pedir muita paciência para vocês hoje, porque a Bíblia diz o seguinte, portanto, outra carta, outra igreja, outros irmãos. Aí o Paulo fala, olha, portanto,
O que significa nascer de novo? Você não entendeu ainda? Vou explicar. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, não é isso? Nascer da água e do Espírito. Já que vocês, tá? Igreja, ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são onde Cristo está sentado à direita de... Onde está Cristo? Ele falou, olha, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Sim ou não? Onde ele está? À direita de Deus, literalmente aquele local. Mas na onipresença e na onisciência dele, ele está aqui agora, neste lugar. Mantenham o pensamento nas coisas do... e não nas coisas da terra. Você precisa manter o pensamento nas coisas do alto, pois vocês morreram, sabia? Você tem um cara morto? Acorda, tu que dormes, e deixa Cristo. Não é isso? Está aí. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos ficar que eu esconde? Vamos! Diabo! Estou aqui. Estou escondido aqui, brincando, esconde. Estou escondido com Cristo em Deus. Ele não vai te achar. Ele não consegue. Ele não consegue. Olha só, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele, hein? Tudo bem, pode estar falando da ressurreição dele. Mas pensa o seguinte, quando Cristo se manifestar através da sua vida, em suas atitudes, Deus está sendo glorificado. E continua, assim façam morrer tudo. Quantas coisas? Você tem que ler isso, hein? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai falar a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Opa, idolatria, que é a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. E elas vêm, elas não vão embora, porque é inerente ao ser humano. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. Olha que lindo! Tudo isso é o que Jesus tentou explicar para o Nicodemos. João capítulo 3. Nós estamos lendo. Ô, Nico, vem cá. Eu vou dizer para você, é o seguinte, olha, se você não nascer de novo, Nico, você não pode ver o reino de Deus. Hã? Mas, por acaso, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ô, vem cá, meu. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. Hã? Tá, o vento sopra para onde sopra, você não sabe de onde vem. Assim é aquele que nasceu do Espírito. Eu não entendi. Tá legal. Assim como Moisés levantou a serpente, o importa é que as pessoas, que o Filho do Homem seja levantado para que as pessoas criam nele. Não entendi. Vai para casa. Vai para casa. Presta atenção. Olha para mim. Eu sou um exemplo de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que me enviou. Não para eu condenar o mundo, mas para eu salvar o mundo. Presta atenção. Eu vou ser o exemplo para você. E aí, o apóstolo Paulo, depois vem explicando. Eu acredito que o Nicodemos depois, entendi. Que é isso aí? Nascer de novo é isso. Mas se você não deixar o Espírito Santo se manifestar através da sua vida, não adianta. E se revestiram do novo, o qual, olha só que lindo. Quando é isso? O novo que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu.
olha para Cristo, olha para a cruz. Nós estamos sendo renovado. Todo dia é uma lição nova, todo dia. Você nunca vai, cara, eu estou renovado, 100% de Jesus. Então sobe. Está pronto para morrer. Nesse sentido. E aí você vai entender algumas coisas que Jesus fala, olha, se a árvore não está, se a árvore não está dando muito fruto, eu vou colher antes que estrague, mais ou menos assim. Então, nessa nova vida, tá lá. Já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, bárbaro, escravo, jovem, mas Cristo é tudo e está em. Olha a dificuldade que nós temos quando alguém mexe em alguma coisinha. Nossa, fala a verdade, não é? A gente não tem paciência. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor te perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu, visto que vocês foram chamados para viverem como membros de um só corpo. E sejam a... Próxima semana a gente continua. Isso significa nascer de novo. Alguém não entendeu? Cadê meu Paulo? Não tem perguntas? Brincadeira. Então, assim, alguns capítulos são... Não precisa explicação. Basta a gente sentar e ler com calma e prestar atenção. E às vezes é esse momento que você tem, olha, verdade, nunca prestei atenção nisso. Olha, não sabia que está ligado aqui. Olha, não sabia. É por isso que quando Deus fala para Jeremias, levanta e desce lá à casa do oleiro, que lá eu quero te mostrar uma coisa, eu vou falar com você. Aí eu já pensei muito nisso. Por que Deus não falou ali? Não é? Então, tem situações que Deus só vai se revelar na igreja. Então, a necessidade de nós estarmos juntos. Amém? Pessoal, obrigado pela sua paciência. Passamos um pouquinho. Que Deus abençoe vocês. Próxima semana nós vamos continuar, tá bom? Aprendendo mais da vida de Jesus. Não falte. Tente ler a sua Bíblia. Domingo que vem, 5 horas da tarde.